Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. E hoje nós estamos voltando aqui para continuar a leitura, sendo que estamos voltando para o Velho Testamento. Porque, como combinamos, nós estamos lendo 2 livros do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Já lemos Gênesis e Êxodo do Velho Testamento, e aí lemos Mateus do Novo Testamento. Na sequência, lemos Levíticos e Números do Velho Testamento e lemos Marcos do Novo Testamento. Depois lemos Deuteronômio e Josué do Velho Testamento, e agora lemos Lucas no Novo Testamento. Terminamos de ler Lucas ontem e agora vamos ler Juízes e Ruth do Velho Testamento para voltar ao Novo Testamento e ler o Evangelho de João. Então vamos à leitura de hoje, Juízes capítulo 1. Um detalhe que eu quero logo mencionar na abertura desta leitura dessa abertura do livro de Juízes este é um dos livros mais tristes do Velho Testamento. O livro de Juízes é um dos livros mais tristes do Velho Testamento, ou da Bíblia, eu diria talvez. O refrão deste livro é: não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que dava vontade. Nós vamos ver este versículo algumas vezes, estas palavras ocorrendo algumas vezes no livro de Juízes. E é um exemplo de quando as pessoas, vamos dizer assim, não têm uma liderança e se afastam de Deus. Consequência de um povo que se afasta de Deus. E eu estava pensando antes dessa leitura de que essa leitura é muito pertinente para o tempo de hoje, porque a Bíblia diz que na véspera da volta de Jesus haveria apostasia. O apóstolo Paulo diz que muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé, se afastar de Deus e até fazer oposição a Deus. É se enveredar por caminhos de pecado. E nós temos visto isso hoje. Muitas pessoas estão esfriando na fé, muitas pessoas estão deixando de congregar, e aí por aí vai. Então nós vemos claros sinais de apostasia em nosso tempo. Vamos então à leitura. Juízes capítulo 1 diz: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Lembrem que na leitura de Josué falamos bastante disso, de que apesar da conquista da terra, muitos cananeus ainda permaneceram por causa meio que da desobediência do povo, porque Deus havia mandado o povo aniquilar com os cananeus, e eles terminaram fazendo alguns acordos com os cananeus, preservando os cananeus, e os obrigando a trabalho forçado, e outros que permaneceram mesmo. Então o povo de Israel meio que se enfraqueceu um pouco e não conquistou toda a terra. Ainda havia terra para conquistar. E agora as tribos estão se perguntando aí ao Senhor quem iria subir primeiro para continuar a guerra, né? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, agora não guerreiam mais a nação inteira, nesse caso aqui. Eles se juntam tribo por tribo, porque cada tribo tem que conquistar agora o restante da sua própria terra. Então o Judá chama Simeão para ser seu parceiro na conquista da sua parte da terra. Então eles dizem: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus, iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Inclusive isso aí gerou uma situação que posteriormente a tribo de Simeão até meio que foi mesclada aí com a tribo de Judá.
Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Uma imposição aí de um castigo ao Adoni-Bezeque, o rei desse parte dos cananeus. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Então aí novamente falando da conquista de Jerusalém, né? E essa situação de Jerusalém vai persistir até a época do rei Davi, porque Jerusalém só vai ser conquistada definitivamente no reino na época de Davi. E o Adoni-Bezeque aí percebeu na atitude dos judeus que o cortaram os seus polegares aí. Isso era uma indicação, ele não podia pegar na espada com os polegares cortados. Ficava aí com um problema, né? Uma deficiência. Ele viu nisso uma retribuição divina por ele ter cortado polegares de outros reis que ele venceu em batalha. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram, mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Houve essa conquista aqui, mas lembrem disso que eu estou falando, quando chegarmos lá nós vamos ver que Jerusalém só foi conquistada definitivamente, parece que eles conquistavam, mas os amorreus aí tomavam de volta. E aí ficou nessa situação e até que a conquista definitiva foi na época do rei Davi. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Safelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Derrotaram esses 3 reis aí que eles atacaram, né? E eles conquistaram a cidade de Hebrom, que anteriormente se chamava Kiriat Arba. Um detalhe é que o reino de Davi começou em Hebrom, posteriormente foi transferido para Jerusalém, mas a capital inicial do reino de Davi era Hebrom. E aqui entra a história de Hebrom. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. É interessante isso, que às vezes naquela época o casamento se dava por acordo dos pais aqui, ou até do pai da noiva com o noivo, se fosse o caso, e foi o caso aqui, né? Versículo 14, um dia quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela, uma espécie de um dote aí. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Parece que a terra que ela recebeu do pai não era uma terra com água, né? E ela pediu aí essas terras com fontes de água. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Olha essa informação. Familiares do sogro de Moisés, do Jetro, haviam peregrinado com os israelitas até Canaã e agora passaram a ser moradores junto com o povo de Judá. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate. Agora são os judeus, os de Judá,
auxiliando os de Simeão a conquistar a terra deles, visto que Simeão havia ajudado Judá a conquistar a própria terra. Então diz, por essa razão ela foi chamada a Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. Outros 3 exemplos de terras que não ficaram, de reinos, de cidades, que não ficaram definitivamente conquistados, porque na época de Davi, os filisteus ainda continuavam em Gaza, Ascalon e Ecrom. Nós vamos ver isso. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. É interessante essa fala. Deus estava com eles, mas eles não conseguiram conquistar. E aí é porque Deus não tinha poder para que eles conquistassem? Não, é porque eles foram falhos em depender realmente de Deus na conquista da terra. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque, que eram gigantes. E posteriormente a gente vai encontrar gigantes lá entre os filisteus, no caso de Golias e seus irmãos. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Olha essa informação. Então, eles lá atrás se fala que eles conquistaram Jerusalém. Agora já aqui, algum tempo depois, já se menciona que Jerusalém não foi definitivamente conquistada. Eles falharam nisso. E aí eu já falei algumas vezes. Jerusalém vai ser conquistada realmente por Davi. E aí já estamos falando da tribo de Benjamim. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Está entendendo a questão? Eles deixaram alguém. Eles conquistaram, mas deixaram alguém. Não mataram todo mundo como Deus havia ordenado que matasse. Esse era o problema. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade e nós pouparemos sua vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada. E aqui a entrar na cidade é porque as cidades eram muradas naquela época. Mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Então pouparam esse homem aí que lhes mostrou como entrar na cidade lá sorrateiramente. Versículo 27. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, o de Tanak, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco os dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer. Os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. E eles não conquistaram, como você vê o livro de Juízes começando mal, mostrando as várias tribos não conquistando a terra definitivamente, como Deus havia ordenado. Lutaram, mas não lutaram para valer. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Era um negócio de fazer acordo, de colocá-los sob trabalho forçado, em vez de aniquilar como Deus havia ordenado. Isso vai ser um problema para Israel. Verso 29. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeque e Reobe, várias cidades. E por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat. Mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam na terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a residir no Monte Heres,
em Ajalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Nessa introdução do livro de Juízes, o que se vê é o povo de Deus desobedecendo a Deus. Deus tinha dito: conquistem a terra, matem, destruam estes povos pecadores. Não deixem eles no meio de vocês, porque senão eles vão seduzir vocês para o pecado. O povo de Israel desobedeceu a Deus, não aniquilou os cananeus. Fez acordo com eles e os obrigou a trabalhos forçados, mas os deixou vivendo no meio de si. Resultado, nós vamos ver na continuidade da leitura. Não vai dar certo. Desobediência a Deus nunca dá certo. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Nós vamos amanhã continuar a leitura do livro de Juízes. Os irmãos vão ver os desdobramentos tristes dessa história de desobediência de acordo com o mundo. Não se faz acordo com o mundo. Se prega hoje o evangelho para o mundo, chama o mundo ao arrependimento. Essa é a ordem. Vamos orar? Se você gostou dessa leitura, antes da oração, fazer esse pedido aqui, deixa um like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais aí, para que ele tenha mais alcance. Comente o que você achou dessa leitura, né, se ela foi esclarecedora para você. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, gostou desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, se inscreva no nosso canal. Tá certo? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, pelo conforto da nossa cama, do nosso lar. Obrigado pelo lar, pela família e pelo novo dia, novas oportunidades, novas experiências e realizações, bem como de novos aprendizados. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui, meditando na sua palavra. Ó Deus, alimentando o nosso espírito, orando uns pelos outros. Obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir num só Espírito, Pai, lendo a sua palavra, que mostra o seu povo da antiguidade, fazendo acordos com o mundo, e por isso desobedecendo ao Senhor, não cumprindo integralmente as ordens do Senhor. Ó Deus maravilhoso, que o seu Espírito Santo mova o seu povo, que não sejamos negligentes no cumprimento da nossa missão, nos perdoe quando nós temos sido. Ó Pai maravilhoso, que o seu Santo Espírito nos capacite a fazer a sua vontade, a andar em seus caminhos, a sermos servos obedientes ao Senhor. Ensina-nos, molda-nos, Senhor, como cristãos individualmente, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe e ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Que o seu povo prossiga olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por esse chamado para um retorno, para a santidade, para o comprometimento com o Senhor, com o seu reino, com a sua igreja. Aviva a sua obra no meio dos anos, nestes tempos de apostasia em que muitos têm apostatado da fé, abandonado a fé. Muitos têm abandonado o culto, meu Deus, em nome de Jesus, chama o seu povo para a oração, para a santidade, para alimentar o próprio espírito com a palavra, se fortalecer na fé e cumprir a missão. Chama o seu povo para o testemunho, para o discipulado, em nome de Jesus. Meu Deus, aviva os pastores, os evangelistas, os líderes, os missionários. Ó Pai, que a cada manhã o Senhor renove o ânimo, a visão, o
o poder do Espírito Santo sobre a vida dos seus servos, para que as lideranças das igrejas conduzam as igrejas, ó Deus, no caminho da santidade, sejam instrumentos de avivamento. Aviva a sua obra missionária, meu Pai. Cerca os missionários que estão em lugares de risco. Ó Deus, protege, faz prosperar o seu trabalho, que vejam os frutos do seu trabalho e se alegrem com isso, celebrem ao Senhor. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos. Seu sacrifício em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai e o privilégio de fazer parte do seu povo, da sua família espiritual. O livre acesso que temos à sua presença pela oração, pela palavra, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que sejamos instrumento para levar a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia e compartilhar o seu evangelho com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. É a oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido proveitosa para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui, continuando a leitura do livro de Juízes. Aguardo os irmãos aqui. Um grande abraço a todos.